Amados, a palavra de hoje é sobre a parábola dos talentos. Amém? Está no capítulo de número 25, a partir do verso de número 14. Antes de nós lermos, eu gostaria que orássemos mais uma vez. Nós já oramos algumas vezes, nós concordamos com todas as orações já feitas, mas mais uma vez, e especificamente, seria muito bom que nós orássemos agora. Querido Deus, querido Pai, graças te damos pela Tua palavra. A Tua palavra é santa, é a verdade, é luz e é vida. Nós cremos na Tua palavra, assim como nós cremos que a Tua palavra é a Sua vida revelada a nós. Obrigado pelo mistério, ó Pai, que nos foi revelado. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tirou tudo que nos impedíamos de vermos a Tua palavra e a Tua vida através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que possamos conhecê-la em toda a sua plenitude de graça e glória, para que a Tua plenitude de graça e glória se manifeste em nós e através de nós, em nome de Jesus. Que seja uma palavra, ó Deus, vinda direto do trono da graça de Jesus Cristo. Que seja uma palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que venha trazer fé, venha trazer poder, venha trazer a unção, venha trazer a santificação a todos aqueles que creem, em nome de Jesus, mas que também venha trazer juízo àqueles que não creem, para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Queridos, é uma parábola muito conhecida. Pela imagem podemos ver que o Senhor distribuiu talentos para os seus servos. E o que diz o texto? Vamos fazer a leitura, por favor. Quiser acompanhar por aqui, através da projeção, é a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Mateus, capítulo 25, a partir do verso de número 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Então, nós podemos observar que, no primeiro caso, ou na primeira pessoa, imediatamente houve a obediência. Nós temos visto no culto da família que a obediência, ela só é real e completa se ela for imediata e completa. Eu não posso obedecer mais ou menos. Eu não posso dizer que eu obedeço a Deus se eu obedeço apenas algumas coisas, inclusive as que me convêm. Eu não posso também dizer que eu sou obediente se porventura eu não obedeço assim que sou chamado ou comissionado. Somente depois, no meu tempo. Não é no meu tempo, senão eu deixo de ser servo. E, obviamente, não reconheço o senhorio daquele que me chamou. E diz mais, que o segundo também fez a mesma coisa. Ele obedeceu imediatamente e trocou, ou melhor, conseguiu um lucro que foi de 100%. Ele recebeu 2 talentos e recebeu de volta outros 2 talentos, somando 4 no total. Mas o texto diz mais. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles.
Olha o que fez o terceiro, o que havia recebido apenas um. Ele cavou um buraco e enterrou. Por que será que ele fez isso? Por que será? Pode ser por esta razão e também por muitas outras ou a soma de todas elas. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Ele estava prestando contas daquilo que lhe havia sido confiado. Disse-lhe o Senhor. O que o Senhor respondeu a ele? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, dentro de uma ótica humana, não parece o exercício de uma justiça plena. Dentro de uma ótica humana. Talvez algumas pessoas possam pensar, mas veja bem, não seria correto ou justo a distribuição ou a tentativa de, pelo menos, tornar menos injusta essa distribuição? Não seria justo que todos recebessem a mesma coisa? Não seria justo, uma vez que o último pudesse pelo menos ter ou manter aquilo que havia recebido? Aí nós entramos numa situação muito delicada. Sabe por quê? Pelo seguinte: esse raciocínio seria correto, talvez, dentro de uma ótica totalmente humana, mas desconsiderando por completo o senhorio de Deus. Por que o mundo anda como ele está? Porque ele segue a linha de raciocínio e o raciocínio conduz todas as ações do próprio mundo e de um mundo caído. Queridos, nós fomos todos feitos para fazermos tudo conforme Deus já determinou antes da fundação do mundo. Não é possível contrariarmos esta ordem. Não é possível contrariarmos a sua vontade e a sua palavra. Vocês já perceberam? Não sei se é o caso de todos aqui, se possuem animais de estimação em casa. Nós gostamos que eles nos obedeçam em tudo, não é verdade? E que além de prestarem obediência à nossa pessoa, que ele também manifeste uma gratidão. Talvez você não tenha,
Mas você sabe, né? Você já deve ter lidado de alguma maneira com algum animal de estimação ou animal doméstico. Já o animal não doméstico, ou não domesticável, ele já reage de forma bem diferente. Ele já não apresenta nenhuma gratidão. O vínculo dele ou não existe ou é muito limitado. Mas aquele que é domesticável, você pensa, veja bem, você está aqui por minha causa. Tudo que você tem fui eu que te dei. Então eu só não te fiz, mas eu permiti que você estivesse aqui. E tudo que você tem, eu que sustento. Eu te sustento a respeito de todas as coisas. E você me retribui desta maneira e nós ficamos indignados. Pegamos chinelo, não é verdade? Xingamos, gritamos, batemos o pé. É ou não é? Fazemos tudo isso. E eles comportando, né, da maneira que conseguem. E nós queremos que eles se comportem de qual maneira? Da nossa maneira. Agora imagina Deus vendo todas essas coisas. Como assim que você vai fazer tudo conforme o seu querer? Eu te fiz com um propósito definido. Eu te fiz com uma capacidade definida. Ainda que não entendamos todas as coisas. Ainda que não conseguimos alcançar o fim. Se nós lembrarmos da vida de Moisés, Moisés não viu a concretização de todas as promessas que Deus lhe havia feito. Ele simplesmente obedeceu dia após dia. Da mesma forma, Abraão não está nos vendo de corpo presente. Por qual razão? A razão é simples. Somos seres mortais. Agora, as bênçãos de Deus são imortais. Porque o seu plano é eterno. E ele fez a cada um de nós com um propósito muito bem definido. Em todas as áreas. O que nós devemos fazer é buscarmos ao Senhor para que Ele possa nos capacitar dia após dia e, ao mesmo tempo, revelar a nós aquilo que Ele quer fazer através de nós na vida de outros. Se os irmãos não perceberam, eu tenho orado com essas palavras constantemente, porque para mim é um alvo claríssimo, é uma meta muito bem definida. Todos os dias eu oro, Senhor, faça em mim aquilo que tu queres fazer através de mim na vida de outros. Porque na Bíblia está escrito, é exigência que o homem seja reconciliado para que se chame a outros à reconciliação. Isso é fundamental. E nós tentamos lá ensiná-los, não é verdade? Os animais. E nós conversamos com eles e dizemos, aqui pode, aqui não pode, isso não pode, vai para fora, entra. Não é verdade? E tem hora que nós percebemos que ou eles não querem ouvir, né? Nós percebemos que o método não está, ou melhor, o propósito não está sendo atingido, não estamos alcançando as metas. E vivemos em conflitos. Nem ele consegue ser pleno e nem nós conseguimos ser plenos. E aquilo que poderia ser uma maravilha se torna um certo problema. Mas a verdade é que Deus tem um propósito a respeito de todas as coisas. Tem algumas lições fundamentais que nós precisamos tirar desse. Esse texto não vai se esgotar neste domingo, ele será ampliado. Porque neste domingo, além da meditação deste texto, nós teremos uma aplicabilidade a respeito deste texto. Isso é importante. Agora observe uma coisa que é fundamental. Haviam quantos homens, quantos servos? 3. Quantos foram chamados? 3. Ainda que cada um com a sua capacidade. Mas todos foram chamados. Alguém aqui tem alguma dúvida a respeito do seu chamamento? Alguém tem alguma dúvida? Talvez você não tenha a clareza a respeito do seu chamamento. Talvez você ainda não sinta capaz de executar aquilo que está dentro do seu chamamento. Mas todos nós temos um chamamento. Todos nós fomos já
como posso dizer, instrumentalizado com os dons e talentos quando fomos feitos. E se porventura quisermos outros dons, é só pedirmos a Deus e Ele nos dará. Qual é a primeira lição? Qual é o primeiro ponto a respeito do texto? O texto emprega a palavra talento constantemente. A palavra talento, ela representa um saco com 30 quilos de moedas de prata. Uau! Já pensou? 30 quilos. 6 sacos de arroz de 5 quilos, ou de açúcar de 5 quilos. Você consegue carregar um? Glória a Deus. Consegue 2? Glória a Deus. Consegue 3? Ih, forçou a barra. E 6? E 6? Representa um talento, mas cheios de moeda de prata. Você consegue visualizar isso lá na sua casa? 6 sacos lotados de moedas de prata. Oh, maravilha. Aí você começa a fazer sonhos e planos, é ou não é? Oh, Jesus. E o que mais nos diz? É equivalente a 6.000 denários, no sentido de uma fé e capacidades que Deus concede aos crentes, que implicam em uma compreensão do amor de Deus revelado em Cristo e suas consequentes implicações. Quais são essas implicações? Talvez esse seja o ponto mais importante, porque ele define o propósito de tudo. Muitos de nós confiamos, alguns de nós confiamos integralmente, sem questionarmos. Agora, outros, ele depende exclusivamente de uma razão ou do conhecimento daquela razão. Mas o importante é que tanto um quanto o outro, todos obedeçam e todos creiam, que todos confiem em Deus. Porque aí implica confiança. Porque o segundo caso, o serviço a Deus não salva o homem. Queridos, nós sabemos disso. A salvação não é pelo serviço. Ainda que você trabalhe muito aos seus próprios olhos. Não foi este o preço que foi pago pela sua salvação. O preço pago a respeito da nossa salvação é a morte de Jesus Cristo na cruz. Amém? Este foi o preço pago. E o que diz mais? O serviço a Deus não salva o homem, mas o salvo serve, aí depois eu corrijo, serve a Deus pela compreensão do amor de Deus revelado em Cristo. Queridos, um dos principais sinais, ou o principal sinal, do novo nascimento e da conversão genuína é que ele se reconhece imediatamente como servo de Cristo. E como servo de Cristo, ele obedece o senhorio de Cristo. Queridos, a pessoa pode ter anos de frequência de igreja. Pode vir de gerações. Mas a questão é a seguinte, ele precisa nascer de novo. E por nascer de novo, e ao nascer de novo, ele vai servir a Deus por ter nascido. Isso é fundamental. Terceiro, o Senhor dá aos servos, no caso escravos, por quê? Porque eu acredito que ao longo do tempo a palavra servo, ela vem muito mais dentro da compreensão de colaborador, que é uma palavra que está sendo muito usada no mercado de trabalho hoje, não é verdade? Hoje todos são colaboradores, né? Parece que você foi promovido, não é? É verdade. Olha, vou chamar aqui o colaborador e tal, aí não é? É um excelente colaborador e junto com os demais colaboradores parece sócios, não é? Mas na verdade servo é escravo. Nós não fomos comprados pelo sangue de Cristo? Sendo comprados pelo sangue de Cristo, agora nós pertencemos a quem? A Cristo. E vem cá, ao sermos chamados, servimos. Ao servirmos, temos salário? Parece que sim, mas não temos. Pelas orações parece que sim, porque é um tal de troca, de barganha. Senhor, faça isso, ou Senhor, me sustenta na tua obra e me dá essas bênçãos. Ou me dá essas bênçãos e eu estarei firme na tua obra. Isso é salário. Isso é negociação. Vocês perceberam que no texto o Senhor confiou os talentos, eles duplicaram talentos, mas não foi dado a eles nenhuma moeda? O Senhor recebeu integralmente, inclusive com os lucros. Entra no gozo do seu Senhor. O que é o gozo?
Na alegria, alegre-se comigo. Já pensou você trabalhando e no final do mês o seu patrão vira para você, entra no gozo do meu rendimento. Batemos a meta. Hã? Alegre-se. Eu não vou te dar nada. Por isso que eu falei, não é a ótica humana. Não é uma ótica capitalista. Não é um regime natural. Não é um regime humano. Não é um regime da terra. Não é um regime mundano. Porque no caso das empresas, como pessoas ou como cidadão, nós somos livres. Neste caso, nós não somos livres, nós somos servos de Cristo. E, como servos, somos comissionados. Comissionados não é com comissão de participação, é comissão de chamamento, de convocação. Nós temos que estarmos bem atentos a isso. E ele, conforme a sua bondade, ele eleva a condição dos mesmos à posição de mordomos. Porque nós passamos a exercer o papel de mordomos, bons mordomos de Cristo. O que significa isso? Aprendermos a administrar a tudo a quanto pertence às coisas do Senhor. O meu carro pertence ao Senhor, eu administro. Ah, mas não, pera lá. Mas e o carnê fica comigo? Não, Senhor, então traz essa gasolina santa aí, porque creia, querido, creia. E a sua casa? Também. E todos os seus pertences? Também. Sabe por quê? Porque quando morremos, o que levamos? Nada. Por mais que tenha juntado, ou por menos que tenha juntado, não leva nada. Não, mas pera lá, se eu mandar fazer um caixão com gaveta, tá bom, você só vai enterrar no cemitério, mas levar não vai. Enterrar no cemitério você pode, enterrar o que você quiser, ué. Mas levar não. Levar não. Definitivamente não. Por outro lado, querido, se nós entendemos esse cuidado de Deus, nós vamos entender também a sua bondade. Porque se porventura o meu carro for furtado, a primeira coisa que eu vou dizer é, Senhor, é teu. Está no meu nome porque é necessário diante da organização social em que vive neste mundo. Mas é teu. E aí, roubaram o seu carro? Roubaram o Senhor. Roubaram o Senhor. Já parou para pensar nisso? Se começarmos a pensar assim, nós vamos começar a entender que Deus não só a Ele pertence todas as coisas, mas que também Ele cuida e sustenta todas as coisas. Onde está minha filha agora? Senhor, ela é tua. Senhor, estou aqui. Como está lá em casa? Senhor, a casa é tua. Porque não tem nada pior, queridos, estarmos aqui preocupados com a cabeça na nossa casa. Estar no trabalho e preocupado com o carro que está na rua. Estar não sei o quê. Viver preocupado, quer dizer, não confiando no cuidado de Deus e na soberania de Deus na nossa vida. O servo, o escravo, ele trabalha para o seu senhor pela confiança. Todos eles saíram, mentira, com uma exceção, o último. Eles saíram, duplicaram imediatamente e entregaram fielmente tudo aquilo que havia recebido, mais o que havia sido multiplicado. E olha que relação maravilhosa. O Senhor confiou ao servo e o servo confiou no Senhor. Agora, uma coisa é um patrão terreno dizer a cada um de nós, entre no meu gozo, participa da minha alegria. Outra coisa é o Deus eterno, na sua glória, no seu reino, dizer para nós, participe do meu gozo. Aí é outra coisa. São coisas que não se comparam, são relações que não se comparam. E muitas das vezes, inconscientemente, nós misturamos essas relações e esses conceitos e essas posições. Por esta razão, agimos e reagimos dessa forma. Os mesmos devem em tudo empenhar-se para o benefício do seu dono. Por que eu faria tudo isso por Deus e Cristo? Porque Cristo já fez infinitamente mais por mim.
Cristo já fez infinitamente mais por mim. Cristo já fez. Digno de toda honra, de toda glória. Em quarto, o servo que não fez uso do talento, agiu assim por não confiar no seu Senhor. Ele não confiou na capacitação que Deus lhe havia dado. Porque antes de entregar, o texto diz que todos foram capacitados e só receberam por aquilo que estavam capacitados. Ele não confiou. Quantas vezes nós temos uma palavra de Deus inspiradora para visitar alguém, para falar da palavra de Deus para alguém, para fazer determinadas coisas, aí aquela inspiração que nós sabemos, aquela voz, nós sabemos que é de Deus, e de repente tudo desaba com uma voz da razão que diz: mas você está preparado mesmo? Você está preparada mesmo? Será que você tem condições mesmo? E a vida passa, e a vida termina, e você começa a criar uma coleção de não fiz, porque não fiz. Você encontra com uma pessoa porque não disse aquilo. Lá de casa, Deus tinha me dado uma palavra para entregar para aquela pessoa e eu não entreguei. Deus havia me dito para mim fazer determinada coisa e eu não o fiz. Para mim dar início a um determinado trabalho ou ir em frente, fazer tal coisa, e eu não fiz. E o tempo passa e você coleciona, não fiz. E a voz da razão toma força e em todas as coisas ela começa: você é capaz? Você é capaz? Você pode mesmo? Gente, quem nos capacitou foi o Senhor. Deus que nos capacitou. Ele agiu assim por não confiar no seu Senhor. Não crer em Deus é pecado. É pecado de incredulidade. É muito sério. Você sabia que até o diabo crê? O fato dele não obedecer não significa que ele crê, mas ele não obedece. Agora, um servo de Deus nem crer e nem obedecer, misericórdia. Um pecado que manifesta em não servir ao seu Senhor. Como é que você sabe que um filho de Deus não crê e não obedece? Ele não faz nada. Nada a favor do reino de Deus. Nada. Ele não se compromete com nada, ele não se responsabiliza por nada. Ele não tem compromisso com nada nem com ninguém. Ele não tem gasto, não tem desgaste, não tem nada. Ele não abre mão da sua noite de sono. Ele não abre mão de uma refeição. Ele não abre mão de um tempo para ler a Bíblia. Ele não abre mão de um tempo para falar da Bíblia. Ele não abre mão de um tempo para orar. Ele não abre mão de um tempo de ser bênção na vida de uma pessoa. Ele não abre mão. Ele é servo de si mesmo. Ele é dono das suas vontades. Ele não se reconhece como servo, como escravo. Ele não reconhece o senhorio de Cristo. Mas o fato dele não reconhecer o senhorio de Cristo não tira do Senhor Jesus o seu senhorio. Porque um dia toda língua confessará, toda língua terá que confessar e todo joelho se dobrará e terá que confessar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso não tira a glória de Deus, mas tira da pessoa a oportunidade de servi-lo, adorá-lo e agradar o coração de Deus. Quinto, os dons de Deus, quando usados, não acabam. Queridos, nós somos desde pequenininho criados para sermos egoístas. É verdade. Não precisa levantar a mão. Deixa eu fazer minhas confissões. Aí se você reconhecer suas confissões, amém. Mas a fisionomia aí vai mostrar. Quem nunca fez, por exemplo, eu já em muito. Na escola, você corre para o banheiro só para abrir um bombom, porque você tem um bombom e você vai lá comer o bombom. Em casa também. Né? Uma bala? Isso! Quem nunca escondeu as coisas na geladeira? Quem nunca pegou um pote de sorvete, escreveu feijão e colocou lá no congelador? Não é? Aí chega os irmãos do congelador, Jesus, minha mãe coleciona feijão. E você vai lá de madrugada.
e toma todo o sorvete da família. Hã? São pequenos exemplos, mas são manifestações de egoísmo. Porque nós sabemos que um bombom dividido, ele vai ser fracionado e nós não enxergamos a multiplicação aí. Por isso nós fazemos muitas das vezes na obra de Deus essa aplicação. Os dons de Deus, quando usados, não acabam. Nós achamos muitas vezes que acaba. Ah, não vou dividir essa palavra não, sabe por quê? Faz muito tempo que eu estou estudando sobre isso, e Deus me revelou, e depois de muitas horas eu vou entregar para o irmão vai sair aí falando, e todo mundo vai achar que a revelação foi vinda dele. Misericórdia. Que isso? Como assim? E por que agimos assim? Porque desde pequenos temos esse egoísmo. Voltando para o bombom. Realmente o bombom fica fracionado. Mas o vínculo com a amizade, ela multiplica, ela fortalece. Sabe? Você tem um prato, chegou alguém, divide o prato. Você ficaria cheio com o prato. Mas com o outro você ficaria satisfeito. Mas além da satisfação, você vai ter um amigo mais chegado que o irmão. Faz toda a diferença. Quando você dispõe, você tem um carro, o irmão precisa, o irmão é responsável, tem a necessidade real, toma emprestado, confia no Senhor, abençoa, é dele mesmo, é do Senhor. Ou uma carona, o que seja, são exemplos pequenos, mas são exemplos. Os dons de Deus, quando usados, não acabam e só multiplicam com o uso. Quanto mais se usa, mais se multiplica. Ron e Leia, vocês nos abençoaram muito na tentativa, sim, de tentar nos ensinar a tocar violão. Foi ano retrasado, não foi? Esquece? Não, pula, não. Tem uns 2 anos. Guerreiros, valentes, né? Gente, lá em casa, as meninas até hoje estão contagiadas com isso. Manu comprou um pandeiro, fica lá tocando, coloca louvor, toca, treina, ensaia. A Mel está lá no teclado, tentando, esforçando. A Manu corre no violão, faz o que pode. Não tirou do Ron e da Leia, não tirou deles o talento. Ah, agora eles não sabem tocar mais nada. Porque eles tinham, eles dividiram. Acabou. Não é assim, queridos. Não é assim. Quando a doutora Graça atende meninas, as meninas ficam maravilhadas. Saem de lá maravilhadas. E elas ficam repetindo para a gente todas as recomendações. Quer dizer, essa recomendação, essa instrução, ela é o quê? Um dom exercido, um ato de amor, e que multiplique. Quando a conversa é sobre o assunto com as colegas que nós já vimos, elas repetem. Elas fazem a recomendação, triplica, como é que fala? Multiplica a receita dada, alguma coisa assim. O que significa isso? A multiplicação dos dons e talentos. Isso é tremendo. Nós temos que entender isso, definitivamente. E é por isso que eu dou glória a Deus por essa comunidade. Antes de ontem, eu compartilhei no WhatsApp os resultados e efeitos da chuva aqui na igreja, né? Eu estava aqui detetizando, eu tenho detetizado às quartas e sextas. Queridos, nós sabemos da questão dos problemas causados pelos pernilongos e tudo mais, né? Então, quarta e sexta eu venho aqui e detetizo. Eles não foram exterminados ainda, mas eu espero que tenha amenizado o problema. Eu acho que os irmãos estão, graças a Deus, estão sofrendo menos, estamos sofrendo menos. O objetivo é acabar definitivamente com os focos e com essas pestes. E outras também, né? E quando eu estava aqui, veio aquela chuva que todos os irmãos viram na tarde de sexta-feira. Sendo assim, essa calha maior estava entupida, tinha aproximadamente 3 anos que não fazia manutenção, e o acúmulo impediu toda a drenagem da água sobre o telhado do templo maior e da lateral também, que colhe toda essa água. Com isso, ela transbordou. E, ao transbordar, ela sobrecarregou o ralo da lateral aqui e não deu vazão. Com isso, ali ficou 10 centímetros de água, lá de fora,
e do lado de dentro 5 centímetros de água aqui dentro. Porque não tinha vazão, então a água invadiu aqui dentro. Mandei a mensagem para os irmãos e tudo mais. Aí veio o servo socorrista, André, né? Com bote e tudo mais. Veio no resgate, me resgatou aqui. E dessa maneira, depois de entupirmos o ralo, recolhermos aquela água toda, secarmos e limparmos aqui, tivemos o culto da família com normalidade. Amém. Mas no sábado pela manhã, não, na sexta ainda, eu tinha feito a chamada, convocação dos homens para nos ajudarem aqui. Sábado de manhã, não foi? No sábado de manhã. E aqui estivemos. Estava o Fred, o Zé Carlos, o André e eu. Agora, teve uma coisa que para mim foi muito bom e muito forte. Olha só, o Zé Carlos ao chegar, ele chegou e falou assim: "Ô irmãos, me perdoa, eu me atrasei, porque eu só vi agora a mensagem." Um pouquinho depois chegou o André: "Ô irmãos, me perdoa, porque eu atrasei e eu só vi a mensagem depois e eu estava num compromisso." Aí o Fred chegou cedo, chegamos juntos aqui. Eu fico pensando, como é que a pessoa pede desculpa por não ter vindo mais cedo, por ter vindo, por ter ralado tanto? A pessoa pede desculpa. Só uma pessoa que entendeu uma solicitação como uma convocação de Deus pode fazer isso. É a forma que eu entendo. Queridos, como temos reagido às convocações de Deus, ainda que ela venha em forma de pedido, usando pessoas? Eu fiz um pedido. Deus fez uma convocação no coração desses irmãos. E eles atenderam, porque chegar aqui e pedir desculpa, pelo quê? O que vocês ganharam? O que nós ganhamos? Hã? Muito ralado. Ralado não faltou. Ralado não faltou mesmo. Todos os sacos pretos que estão do lado de fora são todas as sujeiras que estavam no telhado e na calha. Deu aquilo dali. Compactado. E depois de tudo isso, ainda teve a faxina. Por causa da sujeira causada pela limpeza da manutenção. Eu fiquei pensando, queridos, eu fui em casa, a primeira coisa que eu fiz foi comer, lógico, né? Porque os irmãos fizeram um propósito, né? Amém, abençoado. Jesus, querido. Querido, nós chegamos em casa depois das 3 da tarde. Nem estávamos com fome. E o que acontece? Eu comi, acabei de comer, tomei um banho, fui meditar. Fui meditar na minha cama, porque lá estava mais sossegado. Né? Meditar é muito bom. Os irmãos devem ter lido, né? Por aí, né? Pessoas estudadas que têm comprovado que a meditação ajuda bastante a respeito de muito. Mas eu fiquei pensando e estou pensando até hoje, e eu sei que muitos outros fazem isso. Queridos, temos que pedir perdão ao Senhor para todas as vezes que nós não atendemos ao seu chamado de forma imediata. E pedir perdão por os chamados que nós nem atendemos, ou fingimos que nem ouvimos. E parar de duvidar que fomos capacitados pelo Senhor. Senão nós vamos ficar vivendo igual Moisés. Moisés obedeceu, mas ele teve algumas falhazinhas. Antes de ir até o rei, até Faraó, ele falou assim: Jesus, Deus, primeiro que eu não sei falar. Segundo, eu sou gago. Já pensou essa conversa? Que engraçado que deve ter sido. O que eu vou falar? Faraó, vá. Deus errou na escolha? Eu fiquei pensando nisso esses dias todos também, a meu respeito. Eu falei assim: Deus, o Senhor vai capacitar, porque ninguém nunca vai estar pronto para a sua obra. Para a sua obra, ninguém nunca vai estar pronto. Mas o Senhor me deu um coração disponível, obediente e sincero. Manso e humilde para aprender dia após dia. E eu sei que Deus tem dado isso também para os irmãos. Amados, essa é a primeira parte a respeito deste tema. Nós vamos para algumas aplicabilidades. Espero que seja muita bênção na vida dos... Porque temos feito com carinho, com dedicação, com temor e tremor e fervor diante do Senhor. O
Espero que cada um seja, na vida de cada um, bem entendido a respeito do que é convite, do que é convocação, do que é chamamento, do que é vocação. E o Senhor vai nos acrescentando dia após dia. Queridos, nessa caminhada, eu estou com 43 anos, eu me converti aos 15, eu já trabalhei em tantos mistérios e aprendi em todos eles. Já trabalhei em hospitais, vestido de palhaço, em hospital da área de oncologia, da Unimed, do Hospital das Clínicas, em missões, em Mutum, em outras cidades, educação infantil, escola bíblica dominical, muitos. E assim, se for citar, vai. E eu paro e reconheço a capacitação de Deus. Eu fico pensando, Deus, o Senhor é muito bom e fiel, mas muito bom e fiel. O Senhor tem conduzido todas as coisas, inclusive em situações de perigo, mas perigo mesmo. 3 anos subindo lá naquele Morro do Papagaio, evangelização quando eu era seminarista, e não tinha que ir. Ia nos lugares mais perigosos, nos momentos mais conflituosos, e as pessoas aceitando Jesus, pedindo oração. E o Senhor tem misericórdia. Mutum já foi uma das cidades mais violentas do Brasil. Lá se matava só para ver a queda. Era um perigo. 18 anos estava lá, com outro rapaz de 18 anos também, 2 meninos de 18 anos, 2 seminaristas, como missionários lá. Só existia uma igreja evangélica na cidade. Ela ia fechar, ela tinha prazo para fechar. 30 dias ela estava para fechar. Nós doamos as nossas férias lá. E Deus, graças a Deus, no começo eu falei, meu Deus, que loucura santa, que loucura maravilhosa. Eu sei que cada um também tem uma história, tem uma experiência. Mas Deus quer nos renovar dia após dia. Deus quer fazer algo maravilhoso em nós, através de nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, só aproveitando que aqui já está exposto. Então, nós estamos fazendo uma reformulação no domingo. Para atender o máximo a todos. Então, o que nós pensamos? De nós começarmos a reunião de oração às 8h45. Nós encerrarmos às 9h15. De 9h15 às 9h30 nós teremos o café da manhã. De 9h30 às 10h30 a escola bíblica dominical para todas as idades. Todas as idades. As crianças terão uma subdivisão, os adolescentes e os adultos aqui. Só que, diferente do que nós já fizemos há anos atrás, nós não vamos separar homens de mulheres. Vamos deixar todos os adultos juntos. Amém? Teremos materiais e tudo mais. Eu só vou pedir a colaboração, porque as crianças não. Elas já têm as revistas, e elas vão finalizar, e quando encerra, as mães... Eu falo as mães porque as mães geralmente acompanham mais. Mas as famílias já sabem que tem a sequência. Muda a revista, e o preço da revista é R$10. A dos adultos também custa R$10. Os irmãos já sabem que eu vou lá, compro, e chega aqui, os irmãos compram a revista que foi comprada lá. Só que aqui, a das crianças precisam ser individuais, por causa das atividades. Né? Não dá. Tem um desenho para colorir, ela tem que ser individual. Mas as dos adultos, perdão a frustração, mas não tem nada para colorir, tá, queridos? Não tem nada para colorir. Pode ter caça-palavras. Os irmãos fecham os olhos, eu escondo uma revista, os irmãos acham as palavras que estão naquela revista. Amém. Então, o que acontece? Ela pode ser familiar, né? O marido e mulher pode ter uma revista só. É só não brigarem por causa de uma revista só. Isso não. Contenda, atrito, pelo amor de Deus, isso não. Mas uma revista atende com segurança. Amém? E nós teremos os temas fundamentais que norteiam a nossa confissão de fé, que norteia a nossa vida cristã, que traga amadurecimento para todo o povo de Deus. E na sequência teremos um culto que é celebrativo. Nós vamos celebrar juntos em cor. Amém? Então, quem quiser tirar foto dessa programação, quiser anotar, nós queremos colocar em prática
a partir do próximo domingo. Amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vão em paz, vão na bênção, e que o Senhor prospere tudo que vocês tocarem em nome de Jesus. Amém?